Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards. Vamos pro Corinthians, Henrique Dourado. O que é que falta, gente? O jogador diz que quer sair. O Corinthians oferece uma grana. O Fluminense faz jogo duro e o Corinthians momentaneamente recua, né? Vai atrás do Gilberto, né? A informação do final da tarde é que o Corinthians foi atrás do Gilberto, atacante que foi do São Paulo, que foi do Sport, que foi do Vasco, que poderia do Inter, poderia ser o reforço do Corinthians para a função do Jô. Eu acho que o Henrique Dourado é mais característica parecida com o Jô. E eu acho que o Corinthians não está fora da história do Henrique Dourado. Não acho que ele está fora. O Corinthians está tendo uma atitude respeitosa e, pelo menos do ponto de vista externo, deixando claro que, olha, eu não vou... O Fluminense quer manter o Henrique Dourado, o Fluminense negocia com o Henrique Dourado e eu estou aqui dizendo que eu quero, mas desde que você se acerte aqui. Mas, paralelamente, o Henrique sabe que o Corinthians quer. Então, pode ter negócio ali na frente. Não dá para dizer quando vai ser, mas acho que pode acontecer. Outro caso, o Fluminense escancara que tem problemas quando perde 10 jogadores que foram titulares no ano passado, se perder o Henrique Dourado e considerando a perda do Scarpa, que é quase definitiva. Na justiça hoje tem um liminar, está liberado. Então, o Fluminense é um problema grave, ninguém está querendo jogar no Fluminense. Agora, o Henrique Dourado tem mais característica para o Corinthians do que o Gilberto. Hoje, no entanto, a informação é que o Corinthians negocia com o Gilberto para ser o substituto do Jô até que o Henrique Dourado consiga a sua liberação. Olha, esses tempos em que vivemos com muita instantaneidade, né? O Twitter é uma peça desse contexto que serve muitas vezes de termômetro para a opinião popular, para a gente entender a reação, o caminho, né, das opiniões. Quando surgiu a história do Gilberto, esse negócio de Twitter bombou. E tiramos aqui uma foto para vocês entenderem o tom da recepção da torcida do Corinthians com a notícia. Dá para ampliar? Eu estou vendo que a hashtag é Gilberto não. Foi o assunto mais comentado no Twitter, para vocês terem ideia, da torcida do Corinthians. Tem muita diferença do Henrique Dourado, artilheiro do Brasileiro, para o Gilberto, reserva do Prato no São Paulo? Eu acho que assim, o futebol é muito momento, né? Infelizmente, a gente às vezes olha só pelo que o cara fez agora. Se a gente for olhar atrás, o histórico do Dourado, né? Ele também não teve essa campanha que ele fez no Fluminense. Eu lembro dele, ele foi bem ali na Portuguesa. Eu, quando cheguei no Santos, ele estava ali num processo de ser dispensado no Santos, né? Depois ele foi bem ali no Palmeiras, razoavelmente bem. Enfim, ele artilheiro agora no Fluminense, uma campanha maravilhosa. Então fica muito na mente do torcedor do Corinthians o Dourado do último campeonato. Mas se você for pegar o Gilberto, o que ele fez também quando esteve aqui pelo Vasco, né? Enfim, eu acho que assim, eles se parecem muito, hein? Característica, luta pela bola, briga com os zagueiros, estatura, estilo ali de jogar. De repente o Dourado um pouquinho mais na área, o Gilberto se movimenta um pouquinho mais, ajuda mais na marcação, o Gilberto incomoda mais os volantes, sabe? Eu assim, se eu fosse para contratar, como a diretoria do Corinthians está fazendo, tá tentando muito o Dourado, tá complicando o negócio. O Fluminense... O tempo está passando. Dificulta, precisa de um centroavante. O preço do cara sobe, porque foi o artilheiro. A multa sobe, o Corinthians não quer investir muito, não quer também tirar o dinheiro todo para botar nesse centroavante. E surge um Gilberto que tem um ponto. Eu sei que o torcedor do Corinthians, de repente, vai olhar, o Gilberto ficou só no banco do São Paulo. Mas olha, da mesma forma que o Dourado veio pro Fluminense e deu certo, o Gilberto pode chegar nesse time encaixadinho do Corinthians, esse time bem arrumadinho, e ele é um bom jogador, ele pode dar certo sim. Gilberto, não fique bravo com a gente, hein? Gilberto não para os tuiteiros. A gente tem o maior respeito aqui por cada profissional do futebol. Eu acho o Gilberto diferente do Jô. Mais diferente do Jô do que o Henrique Dourado. Não, perfeitamente. O Henrique Dourado tem mais a característica do Corinthians. A diferença, como eu falei, o Gilberto, ele até volta mais para marcar. Não, mas assim, o Gilberto tem menos... Como é que joga o Corinthians? O Jô, ele é centroavante, mas ele é muito pivô. Então ele usa o corpo, ele abre os braços, ele segura o zagueiro,
ele prende a bola, espera o time chegar, ganha a segunda bola, a bola pelo alto para fazer o time se posicionar no ataque. O Gilberto não tem a mesma característica. Então, eu acho, dos atacantes que estão no mercado, o Corinthians cogitou muito o Trellis. Aliás, informação de hoje no final da tarde, o Santos fez proposta oficial pelo Trellis, do Vitória. O Corinthians não fez proposta pelo Trellis, mas no começo do ano falou-se muito do Trellis no Corinthians. O Trellis tem mais movimentação, mas não tem a mesma cara do Jô. O Henrique Dourado é o jogador que parece mais com o Jô para manter a estrutura tática mais pesadão, lá na frente, sem dúvida. Goleador, faz pivô, protege, o time chega. O Gilberto é diferente. O Gilberto é bom jogador. Mas pode encaixar. O Gilberto foi vice-artilheiro do São Paulo. Pode fazer essa função. Exatamente. Não, pode fazer. A expectativa é a mãe da frustração, né? O torcedor está ouvindo o Dourado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, pedir para jogar no Corinthians, para que o negócio se desenrole. O Corinthians oferece... Aí o torcedor, poxa, falta pouco. Aí a diretoria do Fluminense dá uma barrada no negócio, vem o nome do Gilberto, o torcedor fica frustrado. Mas aí, isso aí são vários aspectos para você analisar nesse caso, né? Primeiro, o Fluminense não paga o Gilberto e dificulta a saída dele. O Dourado. O Dourado. Percebe? Aí o Scarpa tá errado. Quer dizer, o Gilberto faz... Eu não disse que o Scarpa tá errado. Não vou nem voltar para... Não tô me referindo a você. Então, o Scarpa vai à justiça e ele é o vilão. O Henrique Dourado não vai, é o bom moço e não consegue sair do Fluminense, um time que não paga, que não tem perspectiva de ganhar título e impede o crescimento da carreira do jogador mesmo, já com uma certa idade. Ele está num processo de crescimento. Então, veja a situação do Dourado. Então, ele quer sair e não recebe e o Fluminense dificulta. Bom, esse é um aspecto. Segundo aspecto, o Corinthians gastou 6 milhões de reais com o lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, mais o goleiro Douglas, que fez um excelente campeonato pelo Avaí. 3 milhões e o Douglas resolveu esse negócio aí. Sobrava 3. O Corinthians ofereceu 6 milhões, até onde eu sei. Não sei se o PVC tem uma informação diferente pelo Dourado. 6 também? Acho que é por aí. Eu fiquei sabendo que até estava chegando a 8. 8, que é a metade da multa rescisória. Isso aí. Os 3 milhões que ele poderia ter economizado, de repente chegava a 10. E podia fazer o negócio. Então tem esse lado do Scarpa, do Henrique Dourado com o Fluminense. O aspecto do Corinthians gastar mal o seu dinheiro, agora que precisa gastar bem, não tem. E o terceiro aspecto aí, eu concordo, gênero, número e grau com o Zinho. A gente analisa o momento. Se você pegar a carreira inteira dos dois, não tem muita diferença. E olha lá, hein? Talvez o Gilberto tenha sido melhor do que o Dourado. Mas é claro, o Dourado está num processo, hoje, mesmo veterano, de crescimento, de amadurecimento. Ele jogou bem no Mogi Mirim, né? Aí foi pro Santos, jogou mal no Santos, jogou mal na Portuguesa, na Portuguesa mais ou menos. Mais ou menos. No Cruzeiro não foi bem, enfim. Agora ele começa, no Palmeiras foi mais ou menos. Esse foi o campeonato do E aí do tá Dourado. na memória do torcedor. Exatamente. No Palmeiras ele foi bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Ele esteve para ir para o Corinthians em 2011 e foi parar no Internacional? O Gilberto, sim. O Gilberto. Ele optou pelo Internacional e não pelo Corinthians. Inclusive, tem muito corintiano Será que isso pega pro torcedor? Exato, isso, sim. Inclusive, o Mano tem dito isso aí várias vezes no rádio, né? Lembrando esse episódio, né? Do Gilberto optando pelo Internacional e recusando o Corinthians na época, o que acabou criando... Mas, gente, aí vem naquilo que a gente falou. Pô, o cara é um profissional, ele teve 2 propostas. Claro, a do Internacional foi melhor. Ele não é que ele, não quero o Corinthians, eu não gosto do Corinthians. Não, a proposta do Internacional, que é um grande do futebol também, foi melhor pro cara. Eu só acho que a característica dele é diferente do jogo. O Henrique combina mais com o jeito do Corinthians jogar no ano passado. Você pode mudar o jeito. Mas a negociação... O Wagner Love foi artilheiro do Corinthians, vamos ver, 28 anos. Um gol a cada 3 jogos, mais ou menos, é isso? Isso. Ele foi muito bem no Santa Cruz. Isso é pouco, hein? Para centroavante, isso é muito pouco. Um gol a cada 3 jogos. Mas é que tá, você tem que levar em consideração que muitas vezes você coloca que ele atuou em 233 partidas. Mas de 150 ele entrou aos 30 do segundo tempo. Mas ele entrou aos 30 do segundo tempo porque ele não era suficiente para jogar. Sim, mas aí é que tá. Mas aqui você não tem uma continuidade. Não, São Paulo, né? Mas aqui
Aqui estamos calculando 233 jogos no total. Não são 233 jogos pelo São Paulo. Não, então, não, assim, pelo total. Ele foi vice-artilheiro do São eu Paulo no concordo que na temporada, apesar de vice-artilheiro do time, ele entrou muitas vezes com bola rolando. E é um Ele complicador tem, para quem chega onde é em que outra ele foi- rotação. Onde é que ele foi sensacional? No Santa Cruz. Santa Cruz 2011 era um jogador Não, ele foi bem no Vasco, extraordinário. campeão carioca. Não, foi Esse no Vasco início campeão carioca. de Depois Paulista, pegou de São pênalti Paulo também. foi bem. Foi, começou o ano. Mas assim, o que você falou, se você está entendendo aos 30 do segundo tempo, Ele foi o artilheiro do Paulistão esse ano. Me lembra que o com Marcelo poucos Cardoso. gols, 9 gols, tá escrito ali, ó. 9 gols. Não é muito gol. E depois não Imagina foi os mais- outros que então iam ficar em segundo, Mas- terceiro. Não, mas é isso. Foi artilheiro do campeonato, tá mas assim, afiado, não foi suficiente. São Paulo não chegou nem à semifinal. Então não é o suficiente. Eu acho só, o Gilberto é bom jogador, mas extraordinário, ele foi no Santa Cruz. Ele foi bem no Vasco em 2000, Faz quanto tempo? 2011. É, faz tempo. 7 anos No já. Vasco, ele foi bem no time que estava se montando para jogar a Série A de 2015, que foi quando o time caiu. Vamos ver a diferença? Não foi suficiente, não foi bom no Vasco, foi campeão carioca no Vasco, mas não era um cara que assim extraordinário, ele foi no Santa Cruz. Apareceu, todo mundo queria. Eu tenho a impressão que os caras estão muito nivelados. Quem tem um jogador um pouco melhor faz uma diferença na grana. Como se valorizam os jogadores que estão um pouquinho acima da média. Bom, agora números do Dourado, né? Pra gente entender. Olha como a média dele de gol é melhor. Superior. Né? 32 gols numa temporada, num ano todo, é bem razoável, é bem legal. Essa temporada dele foi espetacular. Espetacular. Foi a melhor da carreira Grande dele. batedor de pênalti, acho que o melhor do Brasil hoje em dia. Desses 32 aí, 15 foram de pênalti. Então, mas é mérito É dele, gol, né? é gol, é gol. Como diz o Hoje em dia Flavinho é lá difícil no bater Rádio pênalti e fazer Fox, gol, hein? isso é uma dificuldade para contratar, Exatamente, né? Sormani. Não é? Foi o Flavinho que falou. Flavinho falou que a contratação ela é estratégica. Tá do ponto de vista dificultando. Tático, inclusive. 15 gols de pênalti É mérito. E os goleiros pegam cada vez mais. Cada né? vez mais. Então, assim, Se tem uma posição que evoluiu no futebol, foi a de goleiro. Não dá para comparar o goleiro de hoje com o goleiro do passado. O goleiro de hoje é muito maior, tem muito mais elasticidade, tem muito mais noção de proteção à sua meta do que tinha no passado. E a Usa regra, muito mais e o a pé, regra de usa o futebol pé. também. E a regra de futebol também foi benéfica para o goleiro. Porque antigamente o goleiro, num pênalti, por exemplo, tinha que ficar parado estático embaixo dos paus. Hoje você pode... Hoje, lateralmente, pode... Você entendeu? pode, Então, inclusive, botar um pé para frente, é isso? chama-se do impulso, né? Tem uns que bota 2, 3. vamos colocar o campinho do Corinthians, a possibilidade do time entrar em campo com essa cara aí. O Casim segue no comando do ataque. Goste você ou não, torcedor do Corinthians. É ele que está jogando aí na pré-temporada. Cássio Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho, Cleison e Casim como centroavante. Esse time, né, ele ganhou do PSV 1-0 no primeiro tempo e do Glasgow Rangers 2-0 no primeiro tempo. Mas perdeu para o Glasgow Rangers com o time reserva no segundo tempo, 4-2. E tomou o gol do PSV no finalzinho. Contra o PSV, na quarta-feira, mesmo com o time titular do primeiro tempo, o PSV foi melhor que o Corinthians. Só que o Corinthians saiu ganhando de 1-0. PSV inteirão, né? 10 titulares iguais ao jogo do Vitesse, que foi o último do PSV no Campeonato E Holandês. o time é líder na Holanda. E o Corinthians com 7 dias só de treino, né? 5 dias de treino. Não, o Corinthians se apresentou, vamos só separar aqui para não parecer que eu tô louco, né? O Corinthians, tô falando no primeiro tempo dos dois jogos. O time titular jogando contra o PSV e contra o Rangers. O time completo, o jogo completo, o Corinthians empatou com o PSV e ganhou nos pênaltis e perdeu do Glasgow Rangers 4-2. Agora, é um time que tem essa mudança de Jadson e Rodriguinho como meias. Você abre mão de um volante. Nenhuma chance do Luca jogar no lugar do Casim? Não creio. Eu estava até dizendo, o Benja que nos trouxe essa informação. O Henrique pode entrar no lugar do Pedro Henrique. O Henrique está para acertar, sim. está para ser Zagueiro. anunciado como zagueiro do Corinthians, o que estava no Fluminense. E o Henrique, o ceifador, foi contratado, obviamente, no lugar do Casim. O Casim fez um bom jogo ontem contra o Rangers, fez um gol, inclusive.
Fez um bom primeiro tempo. Achei que ele fez um bom primeiro tempo também contra o PSV. Não achei ruim. Não acho o Casinhas esse jogador horroroso que a mídia, especialmente a mídia corintiana, acha. Eu não acho isso. Eu não sou mídia corintiana nem santista, mas eu acho o Casim ruim. Ele fez um gol no Campeonato Brasileiro. Acho isso muito pouco para um centroavante do Corinthians, ainda que ele tenha sido reserva em 2017. Então, mas é o que eu falo, Vilani. Às vezes o cara entra aos 30 do segundo tempo, você vai comandar. Jogou. Mas jogou Serei o primeiro a reconhecer, Casim, e se ele arrebentar em 2018, vai ser um prazer ver o cara dar a reviravolta. Agora, a ideia que eu tenho é em cima do que eu vi ele jogar em 2017. Acho muito pouco para um centroavante de um clube do tamanho do Corinthians. Por exemplo, desses dois jogos, Vilani, ele contra o PSV e contra o Rangers, ele saiu jogando como titular e jogou bem, entendeu? O duro é quando você não tem, aí o Zinho pode falar melhor do que eu, você não tem a confiança do treinador, você perde a sua também, o cara não te dá moral, você não joga nunca, só entra para fazer o relógio passar. É duro jogar desse jeito. Dá moral pro cara, deixa o cara jogar. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que ele não seja o centroavante que o Corinthians precisa, talvez não seja, mas eu não acho que ele é tão ruim, tão inútil assim como as pessoas dizem. Eu acho que ele pode ser muito mais útil pro Corinthians do que ele foi na temporada passada. Seria legal contratar o ceifador? Claro que seria. Seria muito legal. Seria melhor contratar o Gilberto? Também acho que poderia ser até melhor. E como o Zinho falou, eu concordo muito com ele, num time arrumado como é esse time do Corinthians, você põe uma peça ali com um cara inteligente como é o Carille, ele faz esse cara render. Ele faz esse cara jogar bola. Entendeu? Merece crédito, Zinho? Casim? Assim, eu também acho ele um jogador razoável, né? Ninguém Tanto concorda é. com ele. Não, assim. Vamos dar o telefone do Sormani no ar. A torcida do Corinthians liga pra ele e tô brincando. Não, dedicado, esforçado, um cara do grupo ali. Legal, agora sim, pra ele ser o centroavante da Libertadores, eu buscaria um outro centroavante. E a gente tava falando aqui do Henrique Dourado e do Gilberto, pode levar os dois também, né? Se tiver condições financeiras de levar os dois, melhor pro elenco do Corinthians. Agora, eu tava olhando esse campinho e com esses reforços vindo do Fluminense, o Henrique zagueiro, se vem mesmo o Dourado e o Scarpa também, se viesse, aí o Corinthians era o favoritaço para as competições todas. Aí, dependendo do ano passado, o favoritaço não ganha nada. Mas como a gente acabou de falar, um time muito arrumado, como é, com o treinador que para mim foi o destaque do Corinthians no ano passado. E com essas peças entrando na filosofia de jogo dele, né, na disciplina tática que ele faz o jogador cumprir, né, ele também é um gestor de pessoas, eu acho que o Corinthians fica mais forte ainda. Daqui a pouquinho o Flamengo, a escalação, os reforços confirmados do Flamengo. Chegou gente aí no final da semana, Marlos Moreno. Começou a Libertadores de 2016 arrebentando. Depois caiu, mas foi campeão. Kleber Machado Maia diz aqui, o problema com o Gilberto no Corinthians não é ter ido para o Internacional, e sim a falta de postura do Gilberto e do pai dele, que era o representante na época. Eles tinham fechado a transferência, faltando apenas a assinatura, e do nada eles apareceram no Internacional. Esse é o motivo da rejeição. Como é que fechou se não assinou? Diz aqui... Eu comprei um automóvel, mas eu fui lá e não paguei. Não assinei lá as promissórias. Aí no dia seguinte apareceu outro carro. Não assinou, não comprou. Fala, Simon. Não, tava falando do Casim ali, me lembrou do Cláudio Cabral, um grande comentarista, foi um grande comentarista do futebol, já faleceu há algum tempo. Sobre esse tipo de jogador, ele dizia o seguinte, os caras perguntavam, o cara narrando o jogo comentava, Cabral, e a nota do jogador aí? Fardou, entrou, nota 2. É o jogador aí. É uma questão que o Carlinhos entrou no finalzinho do jogo ontem, né? Então, cara, é uma base tão campeã de tantas categorias, fraldinha, mirim, juvenil. E o Carlinhos? O cara não jogar e tá há tanto tempo junto com o Carille, a gente tende a pensar que o Carille tá vendo e não tá achando que ele tá pronto. Não tá chegando à conclusão de que ele pode jogar. Tá certo. Por outro lado, tá certo. Se ele tá vendo e não tá achando que pode jogar, tá certo. Por outro lado, é incrível como a gente decidiu que não tem mais chance pro time da base. O jogador da base não serve, né? Assim, o Casagrande nunca seria centroavante do Corinthians. É a aparência. O Casagrande estava pronto, né? Quando subiu, estava pronto. Por exemplo, não, você está dizendo, tem que pôr para jogar, tem que ver. A gente está vendo pouquíssimo. Eu respeito a opinião do Carille. Eu respeito.
se ele não está pondo para jogar, porque ele está achando que não está pronto. Por outro lado, tem um certo receio de colocar no futebol de hoje um jogador da base como se não tivesse nenhuma chance dele jogar no nível dos outros. Né? Vamos pensar recentemente, jogadores extraordinários. O Neymar foi extraordinário, jogou com 17 anos. O Lucas do São Paulo foi sensacional, jogou com 17 anos. O Pato. O Pato ficou ali numa redoma de vidro até poder entrar ali no Mundial e jogar 17 partidas pelo Internacional antes de ser vendido. E ele jogou bem no Milan, antes de passar a ser o ex-jogador que ele virou. Mas é curioso você perceber que o Corinthians tem um jogador que as pessoas acreditam e o técnico não. Assim como o Flamengo tem o Viseu, que a gente olha, entra na fase final da Sul-Americana e faz gol, e a gente está aqui discutindo se o Flamengo tem que contratar um centroavante ou se não tem. Boa. E talvez tenha mesmo. Isso. Não estou sendo Para definitivo. compor o elenco, eu acho que sim. Mas eu daria a camisa 9 do Flamengo pro Viseu. Eu acho que Daqui a pouquinho a gente vai abrir, a gente vai falar do Flamengo. Escalação do Flamengo, reforços confirmados. Paulo Cícero Monteiro, espere sua vez também. Daqui a pouquinho a gente traz a escalação do Palmeiras, como você sugere aqui no Twitter. Só para... Você tem razão, no caso do Gilberto. Realmente, ele pessoa muito ligada a ele, me mandou aqui uma mensagem, falou, ele era muito garoto na época, não gerenciava, não tinha um poder de decisão muito da carreira dele, e ele estava praticamente acertado com o Corinthians, sim, né? E ele se arrepende disso, porque é um erro que ele teve e que até hoje ele está pagando por isso, né? Legal. Informação do Zinho, fica inclusive o reconhecimento do jogador e convenhamos, o cara reconheceu. Pediu desculpa, se viu mal orientado, vida que segue, né? A gente não pode ficar carimbando o que aconteceu em 2011 para o resto da vida do atleta. Boazinho. Carille, a projeção, o time atual, daqui a pouquinho a gente fala do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco, de outras equipes aqui no AUP. Semana boa, semana que a gente observou muito, trabalhou bastante, né? Porque a gente tem um início aí promissor, um início bom nesse Campeonato Paulista aí que já começa na quarta, dia 17. Então a gente sai daqui assim com muitas observações assim e pronto para estrear no campeonato. O primeiro tempo, mesmo a gente estando pior fisicamente do que o adversário pelo período de trabalho, é uma equipe que já se conhece, uma equipe que já está mais organizada dentro de campo, então sofre menos ou muitas vezes nem sofre durante a partida. No segundo tempo eles fizeram muitas mudanças também, nós o time inteiro, então faltou entrosamento, faltou a parte física, né, e a gente acabou errando bastante. A minha avaliação em cima desses atletas do segundo tempo não é em cima do resultado e nem do jogo. Nós já conhecemos muito bem todos, sabemos o que eles podem nos dar individualmente e também coletivamente. Que a gente vem aqui para uma preparação, a gente não tem o Juninho para o primeiro jogo do campeonato, né? Não vai poder jogar, então por isso já trabalhei o Maicon ali com uma situação se a gente tiver necessidade durante o jogo da Ponte Preta, né? As improvisações, estreias, mudança de esquema de acordo com os jogadores, tudo isso aí pesou para o resultado do segundo tempo. Muito bem, esse é o Carille fazendo um apanhado, projeção em entrevista à TV Corinthians. O Corinthians já retorna para o Brasil para trabalhar aqui, mas teve lá uma primeira impressão nos Estados Unidos após 2 amistosos, girando, mexendo muito a equipe, convenhamos, o placar pouco importa nesse caso. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards.